O meu temor é de que a gente realmente chegue a um momento de colapso. Como a gente vê em cenários de outros lugares do mundo. Não havia prévia para aquela situação. Ninguém imaginava nenhum cenário parecido com aquilo. Como é que a gente poderia imaginar que estar no hospital poderia ser algo perigoso? A gente ouvia e falava, fique em casa, mas a gente ia no contrafluxo. Voltar para casa era perturbador. Pensar assim, como eu vou chegar, como eu não vou deixar encostar em mim. O que eu tô levando para casa? Acho que o profissional de saúde que disser que não tem receio, ele está faltando com a verdade. Desde que tudo isso começou, é uma batalha interna diária. Eu tive um momento de quebra da minha saúde mental. Faz 17 dias que você não vê seus filhos. Ele tem vai fazer 3 anos. Ninguém quer ter contato com a gente porque a gente trabalha na UTI. E muitas vezes eu era cobrada assim, mas você não vem aqui ver a mãe? Mas eu falava assim, gente, eu estive no hospital, eu não vou porque eu quero proteger. Ao mesmo tempo que nós tínhamos tantas pessoas, nós nos sentíamos tão sozinhos. Às vezes a gente até pensa assim, sabe? Tô com vontade de pegar isso logo, pra eu poder pegar meu filho. De 2020, eu recebi uma proposta de vir ajudar o Einstein de Goiânia no aumento da capacidade dos leitos de UTI. Na primeira internação de paciente de Covid no Einstein do Morumbi, eu fiquei 2 meses sem ver o meu filho, porque quem cuidava dele era minha mãe e meu pai. Então eu tinha muito medo de levar a doença para casa, de não até passar para o meu filho, mas fazer dele um vetor, né? Hoje é 29 de abril, viu? Uma quarta-feira. O senhor tá aqui na UTI do Einstein. Tá se recuperando, tá bom? Faz 17 dias que você não vê seus filhos. Eu vou pra minha casa e meu filho fica na casa da minha mãe. Ele tem vai fazer 3 anos. Tem horas assim, às vezes a gente até pensa assim, sabe? Eu tô com vontade de pegar isso logo, pra eu poder pegar meu filho. Chego em casa, a primeira coisa que eu faço é ligar pra minha mãe, ver como foi o dia deles. O que eles fizeram. Oiê! Tudo bem? Você vai trabalhar? Eu não, eu acabei de chegar. O que você tá fazendo? Tá jantando? Comendo morango. Morango. Boa noite. Dorme com Deus. Te amo pra... Sempre, tchau. Tchau, beijo. Eles crescem muito rápido, né? De um dia pro outro eles já estão falando diferente. Mas tá bom. Garante a segurança deles, né? Se for preciso, paciência. O vírus era um vírus novo, a doença era uma doença nova.
O mundo foi afetado em poucos meses. O que a gente faz numa pandemia? Como tratar uma pandemia? Vigilância epidemiológica, preparo, vacinas e as barreiras sanitárias. Dentre elas, as restrições como distanciamento e, às vezes, o que a gente chegou em alguns lugares, lockdown, fechamento de escolas e etc. Tem um impacto econômico, tem um impacto social, tem um impacto psicológico. É um momento que ele tem muitos temores envolvidos de todos os lados. Então, como a gente não sabe o efeito do isolamento social, o quanto as pessoas conseguirão fazer, o meu temor é de que a gente realmente chegue a um momento de colapso, de que a gente não consiga ter, como a gente vê em cenários de outros lugares do mundo. A gente sabe que a disseminação muito rápida da pandemia vai levar necessariamente a uma sobrecarga do sistema de saúde que não conseguiria absorver o impacto de muitas infecções ocorrendo simultaneamente, ao mesmo tempo. O desafio para as unidades de terapia intensiva foi muito além de ter camas, ventiladores, monitores, equipamentos, né? É ter pessoas, né? Equipes especialistas em cuidar de pacientes graves, né? Nesta escala. A pandemia, na verdade, ela foi uma surpresa imensa. Não havia prévia para aquela situação. Ninguém imaginava nenhum cenário parecido com aquilo. Então, o primeiro efeito é exatamente esse susto, que é suspender todo um processo civilizatório. Quando você diz vai para casa e não trabalhe, você não só está em casa isolado com medo da pandemia, você está desesperado para saber como você vai pagar sua água e sua luz, seu condomínio. Depois disso, a gente tem um longo isolamento. Então, não tem, o primeiro é o desespero, é o susto. Depois é longo e não acaba, e não acaba. O pior, eu acho que disso tudo, é a gente não ter tido uma data de fim e nunca ter. Desde que tudo isso começou, é uma batalha interna diária. Eu tenho meus pais que moram comigo, então eu tenho o grupo de risco, minha filha mais velha também é do grupo de risco. O que eu faço é não deixar de seguir todas as boas práticas para me proteger aqui dentro, mas em casa minha rotina mudou totalmente. Eu aviso quando eu estou saindo, a minha esposa, e ela fecha as portas e a gente deixa um caminho que eu possa entrar pelo fundo do apartamento e direto para tomar na área de serviço e depois tomar banho, sem que minha filha me veja. Porque se ela me vir, não tem como segurar, né? Ela vai vir querer me dar um abraço e eu também não tem como eu não aceitar um abraço dela. Então a gente já faz um esquema para que eu possa não vê-la imediatamente quando eu chego. Destrói a gente. Negar o abraço, tá perto e não tá. Que mãe que não é calorosa com seu filho, com a sua família, é duro, viu? É muito difícil. Voltar para casa era perturbador. Pensar assim, como eu vou chegar, como eu não vou deixar encostar em mim. O que eu tô levando para casa? Quando começou a pandemia, eu tive muito medo. Muito medo. A gente via de perto todos os casos graves e tudo que estava acontecendo. Eu fiquei com muito medo de pegar, desenvolvi uma ansiedade muito grande. Todos nós, os médicos, viveram no burnout, né? Que é esse cansaço mental, físico e mental, que é aquela demanda exigida, era uma demanda maior, eventualmente, do que nós conseguíamos ofertar, né? Eu tive um momento de quebra da minha saúde mental. Eu precisei de muita ajuda, né? E teve um momento de virada, e teve um dia específico, né, em que um paciente faleceu de forma inesperada. E foi muito duro e difícil falar com a família. Foi muito duro e difícil conviver com a frustração desta perda. Eu cheguei em casa e chorei por 2 horas sem parar. E eu não conseguia falar com minha esposa, nem com meus filhos sobre isso.
E naquele momento eu tinha umas 4 semanas sem dormir. Me emocionei algumas vezes só de ver as pessoas com o rosto machucado aqui, né? Essas máscaras que a gente usa N95, elas acabam... Quem usa o dia todo, todos os dias, acaba se machucando. E aquilo é um retrato, acho que emociona de ver, porque é um retrato de todo o conjunto de sacrifícios pessoais que essas pessoas estão tendo, né? Seja na questão física, mental, na distância que eles acabam tendo das suas famílias, isso é uma dedicação ao próximo, né? Voltar para casa é difícil porque as pessoas não querem ter contato com a gente. Ninguém quer ter contato com a gente porque a gente trabalha na UTI. Então, todo mundo acha, olha, você está contaminada, eu não quero saber de você. E é muito ruim também, a gente também se sente mal, porque a gente quer estar com as pessoas e as pessoas têm esse receio de ter contato com a gente. Para quem gosta muito do contato humano é muito difícil. Acho que é essa parte, né? Com a minha família, com os meus amigos. Porque a gente está num ambiente que é considerado um ambiente que potencialmente contaminado, então a gente tem sempre um passo a mais de distanciamento das pessoas que são próximas, né? E é importante a gente ressaltar, né, que eu acho que é um sentimento de todos, que era a solidão. Ao mesmo tempo que nós tínhamos tantas pessoas, nós nos sentíamos tão sozinhos, né? Nenhum momento era um momento de descontração. Então a solidão era grande e ao mesmo tempo nós tínhamos que confortar as famílias que também estavam muito sozinhas, né? Nós tivemos a oportunidade de realizar uma visita de despedida com esse paciente. Essa visita é atualmente, infelizmente, pelas circunstâncias do momento, elas são virtuais e a gente chama os familiares e eles conseguem se despedir do seu ente querido. Eu fico pensando assim, quão forte, quão corajoso a gente teve que ser, com muita responsabilidade, respeitando todos os protocolos, né? Mas desafiando a própria vida, né? Por isso que eu, como profissional de saúde, mas acima de tudo como cidadã, eu rendo esse reconhecimento, essa homenagem assim aos profissionais de saúde, sabe? Porque é lindo, assim, a gente fica, é quase como se eu ficasse de longe observando a disposição das pessoas de irem ajudar, né? De se entregar verdadeiramente. Isso foi muito, muito bonito. Eu acho que é um orgulho, um desafio, concretizar a missão que nos é dada quando a gente escolhe a área da saúde para trabalhar. Assusta, dá medo, mas por outro lado a gente vai colocar em prática absolutamente tudo que a gente treina e se prepara. Então é entregar, no sentido máximo da palavra, aquilo que a gente foi treinado para fazer, que é saúde. E buscar isso para as pessoas. Preciso me manter saudável para conseguir atendê-los e manter a equipe no máximo de proteção, né? E orientar é um desafio, orientar diariamente, perguntar diariamente, e acho que esse é o maior desafio. O medo ele é ultrapassado quando a gente pensa no propósito da ação, né? Conforme a gente foi entendendo a dinâmica das coisas, eu entendi também até um pouco dos meus limites, né? No começo eu saía do hospital, às vezes de noite, e recebia várias mensagens durante o dia de pessoas que estavam com Covid, que queriam ser atendidos online, à distância por mim. Então chegava em casa, ficava atendendo consulta por telemedicina até 1 da manhã, 2 da manhã, e eu entendi até
coisas que eu deveria fazer para ajustar minha vida para eu não ficar doente também, né? A gente identificou que com a chegada da pandemia, e a gente também já sabia dos reflexos na saúde mental dos profissionais de saúde, através das experiências italianas e chinesas, por exemplo, que ia ser um grave impacto para os nossos profissionais. Porque enquanto estava todo mundo entrando em lockdown, todo mundo indo para suas casas, o segmento da saúde precisou primeiro estar em campo, ou seja, quase ninguém foi para casa, e além de estar em campo, frente àquele inimigo que era o vírus, né? Compreendendo que isso tem um impacto grave em relação a estresse e aumento de estresse, pode trazer vulnerabilidade para transtornos mentais como depressão, transtornos ansiosos, transtorno de estresse pós-traumático. A gente viu isso acontecer muito. A gente dizia que precisava de EPIs emocionais, né? Para que eles pudessem se manter no seu melhor estado, no seu equilíbrio emocional, para oferecer o cuidado necessário. Vamos fazer um momento de descompressão. O que seria isso? É um momento para a gente pensar na gente. Vou propor uma sacanagem, uma atividade para vocês. Lembra como era caminhar no parque? Vamos caminhar no parque. Durante o dia, nós não nos cuidamos da forma que a gente deveria. A gente não consegue ir no banheiro, a gente não toma água, a gente realmente respira porque tem que respirar para cuidar dos pacientes. Mas uma atenção dessa para nós faz total diferença no nosso dia a dia. A gente se sente querido, a gente se sente importante, principalmente. Põe a mão direita em cima do seu ombro esquerdo. Aperta, faz com a ponta dos dedos pro braço. A função de vocês é cuidar de todos, tá? A nossa função é tentar cuidar de vocês, tá bom? Então, em nenhum momento vocês vão estar desamparados, não. Vamos estar junto com vocês aqui, tá bom? Obrigado. Vou plantar para vocês aí. No começo da pandemia, fiquei muito assustada e muito insegura. Eu que moro sozinha, eu ficava o tempo todo sozinha, então foi bem difícil. E muitas vezes eu era cobrada, assim, mas você não vem aqui ver a mãe? Mas eu falava assim, gente, eu estive no hospital, né? Mas a mãe tá com saudade, a gente tá com saudade. Então, mas eu não vou porque eu amo, eu não vou porque eu quero proteger essa doença. E eu acho que é um dos motivos que as pessoas se colocam tão ansiosas, porque a gente viu que a gente não tem controle de nada. Né? Essa doença trouxe isso. As questões de saúde mental, assim como o vírus, foram uma das protagonistas dessa história. E acho que ela permanece. Talvez a gente consiga lidar com o vírus. Talvez a gente encontre meios de. E a gente precisa também encontrar esses meios, também disponibilizar isso para cuidar de saúde mental. Nós somos interdependentes. Realmente não somos uma ilha. A gente só consegue salvar e se salvar se a gente estiver junto. Quando você descobre que de uma hora para outra um vírus acaba o planeta e você não tem mais para onde ir, né? Isso instaura na gente um tipo de maturidade social, existencial. A gente costuma ver o lado fake, é tão presente, né? Mas tem coisas inacreditavelmente belas, né? Esse susto veio, por exemplo, com a inauguração da Sociedade da Colaboração, que ela começa na pandemia, né? Porque a gente realmente tinha muita insegurança, então quem tinha alguma coisa queria compartilhar. A atuação nossa aqui, nesse contexto, é uma atuação muito importante. Então, no dia a dia já é uma atuação muito importante, mas agora ainda na pandemia ela se tornou essencial para essa região e para os pacientes que a gente cuida aqui. A senhora que é a dona Josefa? Tudo bem? A senhora está bem? A senhora já viu que tem o número do WhatsApp da equipe? Não. Tanto aqui na região do Campo Limpo quanto a de Vila Andrade, a gente tem uma população com uma alta vulnerabilidade que foi extremamente impactada pela pandemia. Então, a nossa unidade de saúde, ela traz muito mais do que saúde. A gente traz informação, a gente traz cuidado e também, como nós estamos no dia a dia desse paciente, a gente vê as pessoas que perderam emprego, as famílias que estão com muita dificuldade de se alimentar, por exemplo. Então, o impacto social dessa pandemia ele é bem importante aqui na região. A senhora já recebeu uma máscara, tem uma reserva aí? É isso aí, vamos se cuidar, né? Isso. Agora
Vamos colocar a máscara. Vamos pôr a máscara. A pandemia veio muito rápido para nós. E, ao mesmo tempo que assistindo televisão, a gente via a angústia das pessoas que estavam passando fome, que não tinham sabonete para lavar as mãos. A primeira campanha que nós fizemos foi distribuir pastas de dente, escovas de dente, sabonete para 50 mil pessoas. Porque pelo programa Saúde da Família que nós temos aqui no hospital, a gente sabia que essas famílias não tinham nem escova de dente, nem pasta de dente. Como é que você pode falar de um não passar para outra Covid se eles não têm nenhum sabonete, nem uma pasta de dente? Então, a primeira campanha. Logo em seguida, começou a aparecer um problema muito sério de fome. E começaram as campanhas de doação de cestas. Chegamos a doar mais de 88 mil cestas nesses 2 anos. Fizemos campanhas abertas, trouxemos dinheiro de fora, pessoas ajudaram. Foi muito bonito tudo isso. Por um lado, aumentou a solidariedade, a gente conheceu muita gente bacana. Por outro lado, também a gente mostrou um pouco a faceta do Brasil que a gente não quer ver, que é da indiferença, do racismo, da intransigência, né? E das pessoas literalmente indiferentes à vida do outro. A situação de miséria agravada com desemprego, crise econômica, as pessoas sem ter perspectiva, levou a gente para um lugar de falta de expectativa. Eu acho que é a parte mais perigosa de uma sociedade. Porque o cara sai daqui, não, vou trabalhar, final do mês eu tenho dinheiro para levar a minha família para comer uma pizza, comer um churrasco, acular, fazer uma compra. Essa expectativa, essa perspectiva não tem mais. As pessoas não têm o que será do dia de amanhã. Ao longo dos anos, eu aprendi que quando você quer tomar atitudes que incluam os cidadãos, quando você quer criar movimentos no qual você trabalha contra a injustiça social, você depende muito mais do sentido de solidariedade do que de mecânicas legais. Ou a gente entende que somos frágeis e precisamos construir espaços de compartilhamento de riquezas, ou nós não sobreviveremos como sociedade. Esse senso de coletividade tem que existir, tem que perdurar. Não tem como nós não saímos disso transformados nesse aspecto de entender que para eu cuidar de mim ou para que eu fique bem, eu preciso zelar para que você esteja bem também, porque isso influencia diretamente na minha sobrevivência, na minha qualidade de vida, dos meus. Trazer essa reflexão do que será que a gente pode fazer hoje, a gente deixa para depois, até que alguém vem, muda toda a sua vida e diz assim, agora é do jeito que eu quero. E aí você tem que se adaptar. Eu acho que isso vai mudar para muita gente. Nós somos seres sociais, né? Sociáveis. Né? O ser humano ele tem essa característica de gostar de estar junto do semelhante. Isso foi muito difícil, acho que foi muito difícil para todo mundo. Acho que foi mais difícil para os profissionais de saúde, né? Que além da preocupação habitual do isolamento social, a gente ainda tinha a preocupação de não levar o vírus para alguém querido, para alguém mais próximo. A primeira vez que a minha filha andou de bicicleta, com meu marido ajudando, e acabei ficando inserida nesse cuidado. Aqui é a minha bebê menor engatinhando. Ela era bem pequenininha, quando ela começa a dar os primeiros movimentos de engatinhando. Olhá-los nessa situação, assim, por pior que tivesse sido o meu dia, ou por mais restritivo, receber isso no final de uma tarde me enchia de esperança, né? E aqui foi quando eu cheguei lá no interior, depois desses quase 70 dias. E aí, talvez um outro momento marcante, o encontro com a menor. E vocês vão ver que, diferente da mais velha, a menor pouco me reconheceu. Em um determinado momento, a minha filha menor caiu, ainda começando a dar os primeiros passos, e bateu o pé. E quando eu fui ao encontro dela para acolhê-la, ela não queria o meu colo, ela queria o colo da babá. Porque era a pessoa que ela entendia que oferecia segurança e proteção. Não preciso dizer que depois de papai, o que ela falou foi Nayara, né? Você lembra de mim? A pandemia, sem dúvida, foi o momento mais difícil da minha geração. Cada sociedade, instituição, governo, as pessoas, né, foram expostas ao extremo, né, aos seus limites. Né?
de recursos, na sua saúde mental, sua capacidade de trabalho, ou uma disrupção, uma ruptura muito intensa, né? Em todos os níveis, né? Nós sempre teremos a ferida aberta da pandemia a nos lembrar que tudo pode acontecer. Este, para mim, é o maior ganho da pandemia. Todo mundo que está vivo hoje, sem sequela especialmente, se sente sobrevivente. Então, nós somos uma comunidade de sobreviventes que vai tirar o mundo desse buraco. É isso que eu acredito. Que essa dor nos impulsione a transformação. Quando tudo isso acabar, eu quero poder abraçar as pessoas de novo. Tá próximo. Não ter que se conter do jeito que a gente está se contendo hoje. Eu tô doido pra abraçar minha mãe, meu pai, meus avós. Abraçar. Eu sou ligada a abraços. Eu gostaria de fazer uma viagem com a minha família. Tirar uns dias de descanso ao lado da minha esposa e dos meus 2 filhos. Ter o meu irmão de volta na minha casa, os meus cunhados, enfim, minha cunhada, ver todo mundo ali brincando, se divertindo, podendo ir visitar as pessoas que a gente ama. Eu quero com certeza fazer uma viagem. Dar uma festa grande para 200 pessoas, com 2 bandas. Combinar um churrasco, uma descontração em família e depois um outro churrasco e descontração com os amigos. Acho que é dar abraço, muita gente. Eu falei, se depender de mim no fim daqui, vai ter um monte de costela quebrada. Abraçar, beijar muito meus pais, dizer o quanto eles são importantes. Quero ver minha mãe. Quero abraçá-la e ficar o dia inteiro com ela. Eu quero continuar trabalhando. Eu quero continuar trabalhando e eu quero continuar no SUS. Não quero sair dele jamais. Vida longa ao SUS. Que o SUS tenha vida longa e que os profissionais do SUS tenham vida longa.